Vamos continuar? Então hoje a gente inicia com a aula de aspectos sociocopresenciais. Deixa eu fechar aqui. Estou com o celular. Pode até terminar. Eu troquei a sequência em relação à apostila, porque estava melhor para a dinâmica que a gente fez, que não faz nos vídeos, nas aulas. Foi melhor para a dinâmica passar primeiro o climático para vocês poderem experimentar o terreno. Eu vou até inverter depois na apostila. O sociocopresencial aí na apostila, ele está na sequência depois do funcional, tá? Pode começar a pagar. Então olha só, gente. Por que a gente... primeira coisa que eu quero que vocês incrementem, que não é todo curso de arquitetura que a gente ouve falar de copresença. Mas copresença, gente, está na raiz da nossa profissão. Muito embora algumas escolas, elas ignorem esse conceito, tá? Talvez algumas até dê de maneira indireta ou dê de maneira superficial esse conceito, mas para mim ele é básico do planejamento do espaço, que é você fazer... O que é você planejar um espaço que apresenta em si uma boa copresença? É você favorecer no espaço o acontecimento de interações sociais. Então a copresença é uma sub-área da arquitetura que estuda como o ser humano se relaciona dentro do espaço, como as socializações acontecem, o que mexer no espaço para fazer com que ele seja socialmente utilizado. É para isso que a gente estuda a copresença. Só que algumas escolas não vão dar esse nome de copresença, elas vão dar outros nomes ou vão chamar de outros aspectos. Tem escolas que usam termos como centro de interesse para poder falar um pouco sobre esse assunto. Eu não gosto muito de passar sobre essa ótica, eu prefiro falar da copresença. Copresença aqui em Brasília, na UNB, é uma coisa para lá de filosófica, profunda, social, humanística. Tem uns desdobramentos que eu particularmente também não sou muito adepto, porque eu não trabalho muito na escala urbana, eu sou planejador de edifícios, dificilmente eu faço projeto de urbanismo, então essa escala mais humana, eu gosto de deixar ela mais para os urbanistas, e eu pego a coisa que é mais morfológica da copresença, que é distinguir quais são os aspectos que existem da base dos estudos dela, que servem para planejar e mexer na morfologia do espaço, fazendo com que as pessoas queiram ou não permanecer, ou até mesmo fazendo com que as pessoas deixem de permanecer nos espaços. Dentre os principais aspectos da copresença, a gente pode citar axialidade, convexidade, constitutividade, o grau de integração e segregação e as atividades atrativas e sociais que existem dentro da copresença. Então vamos ver cada uma delas, como é que a gente pode compreender. Gente, apesar de ser muito simples no primeiro momento, os termos são novos. Então vocês provavelmente só vão escutar esses nomes nas próximas disciplinas, porque vocês já conhecem, vão discutir, o professor de vocês vai conhecer, mas não é comum que os professores explorem de maneira tão detalhada o que eu estou passando aqui para vocês. Qual que é o intuito? Que vocês saibam planejar o espaço para que as pessoas queiram ou não utilizar. Um arquiteto que não entende copresença, ele planeja casas, gente, que tem áreas inutilizadas. Vocês nunca pararam para olhar na casa de alguém da família de vocês, ou de algum amigo, uma sala que ninguém usa? Provavelmente essa sala que ninguém usa, um quarto que está inutilizado, foi utilizado porque o arquiteto ou a pessoa que planejou aquilo, ela não tem conhecimento nenhum de copresença, e evidentemente proporcionou essa falha na utilização do espaço. Vamos item por item entender o que é cada um deles. Constitutividade, esse nome comprido, complicado de falar, ele nada mais é do que a possibilidade de acesso que o espaço pode ter. De uma maneira bem simples, quando você quer
torna grosseira a leitura para que a gente tenha a primeira compreensão, você pode pensar nas portas como as conjuntividades do espaço, mas porta, conjuntividade não necessariamente é só porta, a gente vai ver daqui a pouco por que não. Normalmente, quanto mais um espaço se constitui de possibilidades de acesso, mais dada a atividade social e a interação social com os grupos, ele é. Por exemplo, uma loja. Quando você faz, vocês vão perceber, projeto meu aqui do shopping, que está construindo agora. Eu propus ao dono da loja. Qual shopping você está mais, né? O shopping daqui do Gama Shopping. Eu tenho um projeto que está executando mesmo, uma chocolateria. Um deles. E eu fiz uma área só de venda de chocolates de um lado, fiz uma área de cafés, uma área de consumo mesmo, para consumir, para sentar, tomar um café com chocolate e outras coisas lá. E eu propus ao dono da loja que tivesse uma porta para quem chega pela área do café, uma porta para quem chega pelo lado do chocolate. Por quê? Teoricamente, quanto mais acessos você tem para um espaço, mais as pessoas têm interesse em adentrar e permanecer nele. Só que se lembrem, eu estou falando só de conjuntividade, a gente vai aprender daqui a pouco que cada um desses subaspectos da copresença, eles só realmente funcionam e se integram para favorecer a socialização quando eles trabalham em conjunto, e normalmente um deles tem que estar associado ao outro para que a copresença aconteça no espaço. Mas a gente tem que entender separadamente o que é cada um, até para futuramente combinar esses aspectos. Então lá eu estava dizendo que a gente precisava ter duas portas, porque isso é aumentar a chance de venda dele. E isso é fato, gente. Vocês já viram algum shopping que só tem uma porta de entrada para ele? Ninguém faz uma porta só de entrada no shopping, porque se você fizer uma única porta, você reduz a chance de venda e de acesso às pessoas no shopping. Vocês já viram praças falidas, que ninguém entra, que ninguém anda nelas, vazia, que só existe por existir? Pode ser que um dos fatores dessas praças que vocês conhecem, além de todos que me ajudar agora, seja porque só tem uma porta de acesso para chegar nessa praça. E você entra e sai pelo mesmo lugar. Gente, só pela questão da segurança não é bom você ter isso. Imagina no shopping, se você só entra e sai por um lugar. Se tiver incêndio, vai todo mundo direto para aquilo, vai ter gente morrendo para passar por aquela porta, quebrando. O alternativo você está praça falida, né? Ou nem tem mais? Tem. Ainda tem? É porque agora não é mais tipo consultores, esse negócio. Quase não tem loja mais. A gente vai observar essa lógica também, gente, nos próprios ambientes da residência. Qual que é o espaço que normalmente tem mais gente na casa? Que as pessoas mais acessam? Que mais permanecem pessoas em grupo? Cozinha e sala. Observem, gente, cozinha tem no mínimo duas portas. As cozinhas bem projetadas, né? Uma que vem da parte de serviço, uma que vem da parte social. Isso é o mínimo de uma cozinha. Algumas cozinhas têm mais. Sala tem no mínimo 3 salas bem projetadas. No mínimo 3. Agora que você é arquiteto, eu vou torcer para que você sempre veja com 3. E se não tiver com 3, você tente colocar. Porque você, como arquiteto, tem um papel de fazer com que a sala seja sociável. A sala precisa de um acesso que vem da parte íntima, precisa de um acesso que vem da parte de serviço, que é da cozinha, e precisa de um acesso que vem da área externa da casa. Mas realmente tem sala que não tem 3 acessos, como você está percebendo aí. Sala de apartamento tem sala que só tem um acesso, ou no máximo 2. Tá? Isso é considerado um erro de projeto se você desconsiderar a pressão financeira que o empreendedor faz sobre o arquiteto. É um erro de projeto, mas a gente admite, entende? Porque arquiteto nem sempre projeta aquilo que ele quer ou que ele tem consciência. Ele tem alguém que está pressionando para fazer da maneira que é do interesse de alguém, né? Mas a gente, em sã consciência, pensando só na técnica, a gente não faz uma sala com menos do que 3 acessos. É mínimo para a sala. E isso porque ele tem característica social. Mas vocês vão perceber que normalmente o quarto só tem um acesso. Porque a constitutividade que a gente quer ter no quarto tem que ser baixa. A gente não quer um quarto cheio de gente.
Quarto é para descansar, para dormir ou para fazer outras atividades íntimas, cuja presença de mais pessoas torna essa atividade desinteressante, né? A intimidade, tanto faz se é de um casal ou se de uma pessoa que não é um casal, ele precisa de uma certa intimidade, cuja socialização ali dentro vai tornar a vida dele desconfortável. A minha casa, por exemplo, e o meu quarto, por exemplo. Eu não tenho intimidade, privacidade nenhuma no meu quarto, porque o ambiente mais social da minha casa é o meu quarto. Tudo tem no meu quarto e tudo acontece no meu quarto. As reuniões de família são no meu quarto. Tudo, televisão para assistir filme é no meu quarto. Os hotéis estão fechados, digamos que seria uma família, aí o pessoal vai lá na sala, está assistindo a tarefa lá na sala, mas quando a namorada entra no quarto do cara, de repente o quarto escuro e está passando o Jornal Nacional. Eu nem entendi o início da frase. Nem entendi, só vi o fim do frase. Você está vendo o Jornal Nacional na sala e o quarto é emendado com a sala. Aí vai fazer o cara levando a namorada e você só mas outra coisa, por que estou falando dessa construtividade da privacidade que tem que ter no quarto? Porque vocês têm que pensar na quantidade de portas que vocês vão colocar. Tem gente que bota a porta direto da sala, mais de um pro quarto. Tem gente que bota a porta virada para a área de lazer. Porta virada para a área de lazer e uma porta virada social do fim do quarto é um inferno, seja lá quem for o dono desse quarto. Eu falo pelo meu, por exemplo. Porque no apartamento tem uma varanda, no que eu moro, que é quase a área de lazer da porcaria do apartamento, porque é um cubículo, né? Então a única possibilidade de você se sentir um ser vivo dentro daquela porcaria é ir para a varanda. Então a única maneira de ir para a varanda é passar por dentro do meu quarto. Então o meu quarto é um inferno, o meu quarto não serve para nada enquanto quarto, né? O meu quarto é sala de TV, o meu quarto é sala de reunião, o meu quarto é tudo vocês imaginarem, menos o lugar da minha privacidade. Né? Porque infelizmente o cara não projetou a construtividade corretamente como deveria, e eu também favoreci, causando hábitos e criando atividades atrativas dentro do meu quarto, como televisão, internet, eletrodomésticos. Eu vou ter que tirar a cama do Tipo isso, porque na minha sala ninguém fica, só que infelizmente todo mundo que chega pela sala, né? Então isso daí é péssimo. Infelizmente não dá para resolver lá não, na minha casa que está em construção agora, provavelmente. Isso eu já estou projetando direitinho lá. Ficou claro isso para vocês? A questão da construtividade, que é a possibilidade de acessos? Então vamos para outro item. Convexidade. Gente, todos esses termos que eu estou falando, ele deve estar incorporado no diálogo, na linguagem de vocês, na apresentação de vocês. Vocês não devem falar para mim que botou portinha aqui e lá, tá? No dia da apresentação. Vocês devem falar que favoreceram a construtividade dos espaços. Porque eles têm características sociais. Isso não é muito difícil. Arruma outro. Pois é, não arruma não, porque você é arquiteto. Você mas tem que saber. Mas isso aí tá quase uma prova de inglês aí, porque eu não. Mas infelizmente é português e é da sua área. A atividade tem Constituição, viu? Mas não é Constituição para a fazer, não. Senhora arquiteta, aprenda essas palavras porque as outras pessoas de outras áreas vão respeitar a senhora daqui para frente. Então nós vamos não é falar bonito, é conhecer os termos que são da nossa profissão, né? Que as outras pessoas não conhecem. Não é para ser bonito, é para ser técnico e correto. É bonito, você acha? Eu também acho. Convexidade tem a ver com o grau de percepção sensorial de fechamento dentro do espaço. Os seres humanos têm tendência natural a querer estar, permanecer no espaço, quando eles têm a sensação de que eles estão fechados e protegidos. O shopping, por exemplo, é um ótimo exemplo de convexidade. Dentre várias outras coisas, shopping é um exemplo de copresença em tudo. Arquiteto que não saca nada de copresença, ele não pode projetar shopping, que vai ser um fracasso a forma que ele projetar. Então, por que você vai para o shopping?
dentre outras coisas, porque você quer se sentir protegido. No shopping você se sente acolhido, protegido do vento, do frio, você sabe que você não está numa situação de transição, que as pessoas que estão passando no maior fluxo, elas estão em outro local, mas as dali de dentro elas querem permanecer. Você está sentindo, inclusive, dentro de um espaço contido para realizar atividades, seja lá qual for que você queira. Então, a gente se sente bem quando a gente percebe que o espaço está fechado. E quando a intenção é interagir com outras pessoas, quanto mais a disposição de mobiliário ou a disposição da morfologia do espaço tender a fazer com que você fique de frente com outra pessoa, melhor a convexidade. Se lembrem, não basta sensorializar o fechamento. Por exemplo, a forma curva é a que melhor tendenciona as pessoas à socialização. Porque se você entrar no espaço curvo, sua tendência natural é olhar para o meio. E quem está do outro lado está olhando para o meio, portanto está olhando para você também. Quadrados e círculos são muito bons para socialização, mas quando tem alguma coisa no meio, você não vê quem está do outro lado. O que acontece? São geradas as panelinhas. Eu fico do obstáculo para trás, você do obstáculo para frente. Eu me socializo com quem está aqui comigo e você para lá. Tendência natural dos espaços convexos mal resolvidos e subdivididos. Os espaços competem pelas pessoas. Quando um espaço possui uma atividade mais atrativa do que o outro, do seu lado, do que do meu, ou quando a menina que está do lado de cá é mais gostosa do que a que está do seu lado, eu vou ficar do lado de cá. E como vai chegar o meu próximo amigo, vai ver que tem mais gente aqui e essa menina é mais gostosa que a outra, para que ele vai para lá? Ele vai amontoar aqui. Resultado, do lado de cá dessa boate, tá cheio de gente bacana e bonita, para lá só quem sobrou, que vai acontecer com aquele pedaço da boate, vai inutilizar. Dono de boate inteligente, ele faz assim, ele faz divisória no meio da boate. Ele coloca um trecho fechado e não deixa aberto, e aí aquele trecho pequeno, que é o que bomba mais, que é o mais desejado, ele deixa lá interrompido. E a boate bomba, enche, chega uma hora que está lotada, ele vai lá e abre a segunda sessão e as pessoas ocupam o espaço, porque também chega um momento que tanta gente no local é desinteressante. Vocês nunca tiveram a sensação de ir para uma balada e chegar lá, pô, tá fraca, vamos embora, tá vazia. Ninguém gosta de um lugar vazio, mas cheio demais também não é interessante. Então o pessoal também quer escoar. Então existe essa possibilidade de você fazer a transição, que inclusive pode rolar no projeto de vocês também, tá? Essa transição aí da socialização. Vocês podem usar desses recursos. Semestre passado o pessoal fez muito isso do salão de festas para o home theater social. Quando chegar lá na parte prática que eu estiver atendendo a projeto de vocês, vocês vão perceber essas nuances que elas são possíveis de fazer, especialmente quando estiver projetando a área de lazer. Por conta das atividades atrativas, inclusive, os espaços competem pelas pessoas. Não criem nos projetos de vocês 2 espaços com a mesma atividade em áreas distantes, a não ser que elas tenham finalidades diferentes. Porque quando tem a mesma finalidade, o mesmo uso e características parecidas, sempre alguém está mais bem relacionado com outras atividades que são mais favoráveis, que vai ser melhor do que o outro. Sabe o que acontece? Um ganha e o outro perde. Todo mundo só aí quer ir para aquele outro. Às vezes até fica desconfortável estar naquele apertadinho cheio de gente. Mas ele é que é o bom, todo mundo só quer estar nele. E vocês vão ver isso, inclusive no exemplo que eu acabei de falar de balada. Boate é desse jeito. A boate está lotada, um calor infernal, apertado. Mas é lá que está bombando, eu vou para o lugar que está vazio? Não vou. Carnaval, todo mundo só quer ir para o local que está lotado, é um inferno. Né? Rouba, é apertado, você se machuca, pisa no seu pé, mas ninguém vai pular para o carnaval que está vazio sem ninguém. É tendência de comportamento humano isso. Sim, conseguiram entender o que é isso? Pelo menos o conceito, né? Que eu vou dar exemplos práticos já, vamos ver nos espaços com algumas imagens. Axialidade. Axialidade está relacionado, gente, com eixos de circulação. Quanto mais próximo de uma circulação intensa eu estou, mais sociável é o espaço. Todo espaço que está tendendo ao social, ele está próximo de uma grande circulação e normalmente ele está no início dessa grande circulação. Tudo que tem grande circulação
ele sempre tem um fim da axialidade, que é o fim dessa circulação. Normalmente, ficar no fim é o destino das áreas que são privadas. Por exemplo, escritório, a gente bota a sala do chefe no fim, tá? Área residencial da cidade, tudo que está bombando no comercial, as atividades intensas no meio da circulação. No finzinho a gente bota uma coisa, ou um residencial que é mais isolado, um industrial, que precisa também ficar no fim da axialidade. Mas quando a gente quer gente socializando, a gente não pode colocar as atividades no fim. Na casa, numa residência, por exemplo, tudo que é social, como sala, cozinha, lazer, tem que estar no meio do início da axialidade principal, da circulação principal. Quem vai ficar no finalzinho? Quem é privado? Quarto, por exemplo. A gente sempre bota no fim da circulação. Entendido isso, gente? E normalmente as axialidades fortes, elas são bem abastecidas de muita constatividade. Para uma axialidade vingar, tem que ter muita constatividade apontando para ela. Quando você coloca uma ou duas constatividades na frente da axialidade, você não está dando grandes sinais de que ela vai ser boa. Mas quando você começa a identificar e colocar várias, você torna aquele eixo forte. E ali vai dar gente, ali vai funcionar. É tanto que quando a gente está planejando espaços comerciais, a gente não planeja o espaço comercial no local onde a gente quer que as pessoas vão até ele. A gente descobre onde as pessoas já estão andando, ou seja, aonde já tem uma grande axialidade, e projeta lá. É o que acontece com shoppings. Shopping só se coloca na beira de uma avenida grande ou de um grande eixo de circulação. Analise o caso de Brasília. O shopping mais frequentado de todos aqui, qual que é? Eita, eu acho que é o Parque Shopping. Ele fica bem no eixo de ligação entre Plano Piloto, Taguatinga e Lago Sul. Ou seja, a maior circulação da maior população e ainda do cruzamento da população que tem o maior poder aquisitivo. Gente, aqui dali é um ponto-chave. É por isso que o Parque Shopping bomba. Eu fiz o projeto recentemente da chocolateria também lá do Parque Shopping. Gente, não deu para quem queria. Contratou-se 5 funcionários para atender. Gente, a loja, ela é daí do Miguel para cá, o tamanho da loja. Imagina, e 5 funcionários. Imagina qual é a quantidade de consumo que teve de chocolate nessa loja para dizer que tinha 5 funcionários e eles não deram conta do movimento. É incrível, né? Muita coisa lá. Por quê? Ele está numa posição estratégica. Se você coloca uma loja perto da entrada principal, que é o início da axialidade do shopping, a loja bomba, e é o caso lá. Tem uma entrada principal que sai. Tem a Riachuelo do lado, que é a outra entrada principal, o shopping também ensina passagem. Todo mundo que vai passar tem que passar pela chocolateria. O que você falou, Miguel? O conjunto então mais é povão, né? Sim, independente de ser povão ou não, o plano piloto ele tem 2 eixos de circulação principal. Ok, veja só, o Parque Shopping ele bomba por um motivo que está numa escala mais regional do que local. O conjunto nacional ele é local e ele é do trânsito de atividades comerciais da cidade. Quem vai para o setor comercial, quem trabalha no plano e vai pegar a rodoviária, necessariamente vai estar passando pelo plano, então há uma indução natural, mas a quantidade de fluxos cruzados que tem na relação do Parque Shopping é maior. Não necessariamente você está indo para Taguatinga passando pelo conjunto nacional, mas você pode estar passando pelo Parque Shopping. Quem está na ponta do Lago Sul vai preferir lá, porque o shopping que tem no Lago Sul é pequeno, que é o Gilberto, e abrir um shopping num terreno lá no Lago Sul seria caro. Então, ali é estratégico. Tem o Guará, que é uma população de classe média que está adjacente ao plano, está colado ali. Então, é uma área muito boa. O local lá é bastante estratégico e lá funciona por conta da axialidade que é forte. Ao contrário, gente, áreas que são dadas ao privado não pode estar no início da axialidade. Por exemplo, no shopping. Eu não posso colocar a administração no shopping na porta de entrada. Eu não posso botar a sala do diretor no início da axialidade de uma empresa. Assim como eu não posso colocar um quarto na frente da axialidade principal do acesso à residência.
isso vai tornar a atividade inadequada, vai fazer com que ela perca a sua função, que é o caso do meu quarto, que não funciona. Toda a circulação da casa passa pelo meio do meu quarto, porque a única maneira de você tomar um sol, curtir a varanda, falar com quem está gritando você lá de baixo, ou secar roupa, é na varanda que fica na frente do meu quarto. É um inferno, ninguém merece, né? Infelizmente, o desgraçado que projetou o apartamento que eu moro, ele não tomou esse cuidado. Agora, foi só um engenheiro. É bem isso, eu sei porque eu conheço o projeto original, mas como eu não posso fazer esses comentários aí, né? Senão vai ter engenheiro lá no meu site me xingando, como já tem gente me xingando, porque eu falei da resolução de 2014, na segunda aula de vocês eu falei, né? Eu já sei que já vai ter gente lá comentando, e eu em todas as murais do carro, tenho lá brigando com o povo, né? Então, minha intenção não é brigar não, minha intenção é só esclarecer o que é o papel de cada um. Cadê? Onde é que eu estava, gente? Agora é Atividades atrativas. O fato de ter uma atividade acontecendo dentro do espaço também faz com que o espaço seja mais desejado e faz com que o ser humano queira permanecer. Mas tem atividades que elas têm maior tendência a atrair o ser humano do que outras. Não sei se por um acaso, ou se intencional, ou se por preguiça, nós arquitetos ficamos querendo imaginar quando a gente cria um projeto que a contemplação visual é o maior atrativo social que existe para os seres humanos. E vocês, quando estão apresentando o projeto de vocês, quando vão descrever atividades atrativas, a maioria de vocês só fala de contemplação visual. Então, já vou alertar vocês, gente. As atividades atrativas, quanto mais básicas e necessárias para a existência do ser humano, mais atrativa ela é. Qualquer coisa mais básica de toda para a nossa sobrevivência. Se você não fizer, você morre se você não fizer o quê? Respirar. Ok, respirar, a gente já tem que precisar projetar o espaço. Não tem essa atividade de ir consumir ar puro, até que tem, né? Tem. Se você tiver numa cidade muito poluída e você criar uma atividade de ar que seja puro, e aí as pessoas vão querer ir para lá porque isso daí é necessário para a sobrevivência dela. Mas digamos, a pessoa não morre se ela ficar respirando ar poluído. Ela vai adquirindo doença. Mas consumir alimento é uma coisa que ninguém passa sem. São Paulo já está projetando essa história com árvores, né? O árvore carrujo. Com o quê? Colocar tipo umas plantas nas paredes de São Paulo. Eu até comentei um pouco sobre isso, para mim isso não funciona, isso é uma coisa meio viagem, mas existem as intenções disso daí sim, mas não é o que a gente está querendo falar agora. Eu estava querendo falar do que é básico para a sobrevivência. Na verdade, o que eu estava querendo falar era de alimentação. As atividades de consumo, e quanto mais básicas, mais prioritárias elas são em relação à atração do ser humano. A atividade mais básica e primária de todas, que o arquiteto projeta, que é encomendado a nós, é a de alimentação. Então, tudo que está relacionado com a alimentação atrai mais do que todo o restante. Porque se a gente não comer, a gente morre. A gente precisa de alimentação para sobreviver, tá? Mas existem outras coisas que também são muito básicas, que todo mundo precisa e que atraem muito também. Por exemplo, ninguém anda pelado. Todo mundo precisa de roupa. Então a atividade de consumo de vestuário também é bem atrativa. Mas jamais vai ser igual ao alimento. Por isso que no shopping a área que mais bomba é a praça de alimentação. E é por isso que no shopping a praça de alimentação é colocada lá em cima. Porque como todo mundo precisa e o que mais atrai é ele, primeiro você tem que dar uma volta completa no shopping, gastar todo o seu dinheiro até chegar lá em cima. Se você botar uma praça de alimentação logo na entrada, você está tendendo a fazer com que as outras lojas tenham um sucesso muito menor, como acontece no shopping aqui do Gama. No shopping do Gama, o movimento interno das lojas é fraco. Eu já projetei Leide aqui, já falei para vocês, né? A Leide daqui também é projeto meu. Depois vamos lá para vocês conhecerem. E tem... Conhece já? Conheço, né? Quando abriu lá, era concorrente dos caras. Ah, é? Você era dona da Boticário? Não, concorrente de trabalhar, meu. Você trabalhava?
franquiazinha da Milanesa Enfim, e aí, o que eu vejo em comparação a outra lei, por exemplo, a do shopping do Valparaíso? A de lá do Valparaíso, a praça de alimentação fica mais ao fundo, você transita antes de chegar, então o pessoal vai consumindo. Já daqui o movimento é muito fraco, porque a praça de alimentação todo mundo fica lá comendo, ninguém vai visitar as lojas que estão lá para trás, coitados. Então a venda é fraca. Oi? Pois é, e além de tudo, elas são envidraçadas e fechadas. Para você ir lá comprar nela, você tem que abrir o vidro e chegar dentro da caixinha protegida do consumo, né? Eu, por exemplo, tenho vergonha. Eu às vezes quero ir para lá comprar alguma coisa, mas vejo aquele negócio todo envidraçado, eu não me convido, eu tenho que abrir aquela porta de vidro para conseguir chegar na loja. Eu acho um saco, eu passo direto pela loja. E às vezes ninguém troca coisa com você, eu fico com vergonha de sair e ter contratado, né? Eu propus ao dono da loja que eu projetei deixar tudo aberto para promover um movimento intenso e a pessoa não ter esse constrangimento. Ela vê uma porta aberta de fora a fora, entrar, consumir o que ela quiser e ir embora. O dono não entendeu minha mensagem e ele não sabia que eu estava falando de uma técnica. Ele achou que eu estava fazendo uma frescurinha de arquiteto. E aí, simplesmente, ele não colocou. Eu tenho certeza absoluta que a venda dele vai ser muito menor do que as outras lojas que eu já Professor, o seu falando isso aí, eu vejo diferença. Já tem uma chocolataria, essa chocolataria lá no shopping, professor? Como é? Essa chocolataria que você trabalha já tem lá no shopping? Não, ela só tem aqui no Parque Shopping e no Gama. Foram os únicos interessados em que, para ter, tem que ter alguém da cidade que teve interesse na franquia e comprar uma franquia, né? Então aqui em Brasília só quem adquiriu foi um proprietário do Parque Shopping e um daqui do Gama, não tem mais no resto do Brasil. O senhor falando sobre esse acesso aí, eu vejo diferença hoje em dia mesmo. Tipo, a loja antigamente do Boticário, eram as vitrines de vidro, toda fechada, principalmente o acesso. Hoje em dia eles mudaram novamente a loja, né, o modelo. E aí a loja do Gama Shopping mesmo, é totalmente aberta agora. A frente todinha, sendo que era toda fechada. Como então, se uma não forma de vidro, eu vejo diferença hoje em dia, o fluxo de pessoas que entram e saem é maior. Mas voltando a falar de atividade e querendo comprovar a questão do consumo de alimentos, qual é a parte da casa que as pessoas preferem ficar? Prefiro a sala. Depende, eu preferia no quarto. Mas na maioria das casas, especialmente quando você já não é de casa, a gente prefere estar ou na sala e na cozinha. E a cozinha tem uma tendência maior a ganhar quando não há o hábito de servir os alimentos na sala de jantar. Se você tem aquelas bancadas de espaço gourmet ou aquelas mesonas dentro da cozinha que em casa mineira todo mundo gosta de ter, a cozinha ganha. Em casa de mineiro, cozinha ganha. Casa de goiano do interior, cozinha é disparado o centro da atenção social, porque são culturas onde a família está muito voltada para a alimentação. Eu estou vindo agora mesmo lá na casa da minha sogra, aí é engraçado que a sala apesar de você entra, você transita não, mas ninguém fica lá, todo mundo já chega na direto para a cozinha. E às vezes, gente, a gente não provoca elementos copresenciais nos espaços de propósito, porque a gente não quer que as pessoas permaneçam. Tem áreas que são de objetos delicados, caros, ou objetos que não podem ser visualizados por criança. A gente cria um monte de elementos e barreiras para que seja difícil chegar nesse local e ele se torne pouco sociável. Isso é importante a gente saber também. Só que nesse caso aí provavelmente não foi querendo que alguém projetou e fez com que a sala fosse um ambiente pouco sociável, né? Sim, só para a gente não sair daqui muito tarde, deixa eu falar dos outros aspectos aí. Diversão também é algo que atrai, cinema, parquinho. Proteção ambiental. Gente, é óbvio que uma praça se torna mais sociável quando no local super quente a gente coloca árvore, porque as pessoas querem se proteger, ou passarelas para proteger de proteção, porque elas protegem duas coisas, do sol quando chove e da chuva. Então a proteção ambiental é uma atividade atrativa também. Os shoppings grandes hoje em dia eles colocaram uma arborização por dentro. Mas por dentro não é por conta da proteção ambiental, é mais por uma questão de humanização, melhorar a qualidade e renovação do ar, oxigenação, para não tornar aquela atmosfera árida, para tornar um ambiente mais agradável psicologicamente também, né?
A gente tem tendência natural também a, quando vê uma coisa muito industrial e não vê a natureza em meio a ela, achar que a coisa também não é tão agradável. Só que o Fortaleza mesmo, eles colocaram um monte de pé de coqueiro grande, tipo abre por cima uns negócios bacanas mesmo. É uma tendência natural integrar a natureza, né? A gente está vivendo um momento ecológico na arquitetura. Sim. E já que eu já falei de atividade de atração, bom, Contemplação visual. contemplação visual, gente, normalmente não costuma ser o mais atrativo, é também, tá? Mas como eu já falei para vocês várias vezes, já vi lá na frente, depois que você cria uma coisa bonita, a pessoa luta lá na frente, ninguém é idiota de ficar o resto da vida ali só olhando, ficar horas e horas olhando para o objeto. Ele olhou, curtiu, gostou, no máximo vai roubar uma selfie e vai embora. Né? Ele não fica lá, diferente da comida. Comida você fica 1 hora, 2 horas comendo, conversando, tirando uma onda, tomando uma cerveja e comendo mais. Se lembre que beber também é considerado alimentação, tá? Então vai rolar. Acessibilidade aqui na lista. Quanto mais fácil um espaço de se acessar, mais saciável também ele é. E nós, seres humanos, damos muita importância a isso, e a gente, com muito pouca dificuldade, a gente abre mão de utilizar o espaço. Mas muito mesmo, tá? Tipo assim, desníveis são as principais barreiras da acessibilidade. Desnivelar 20 centímetros do espaço já reduz 50% da chance de alguém querer utilizar ele. Vocês estão entendendo a gravidade do que é isso? Metade das pessoas vão utilizar um espaço só porque você levantou um degrauzinho de água. Gente, quando você eleva então isso para um pavimento, subir uma escada inteira para chegar no outro espaço, a chance desse espaço ser utilizado, aí eu já estou trazendo para esse caso do edifício residencial, já cai para 80% menos de chance. Sabe o que eu estou dizendo para vocês? Que edifício com 2 andares, residencial, ele tem vida útil curta. Estou falando de residência, na verdade, não é edifício. Segundo andar, para que ele funcione e dê certo, você precisa saber muito bem e precisa saber recompensar. Porque uma família que ela vive numa casa vai chegar na idade, o nosso padrão de vida, nossos desejos, nossa necessidade de conforto vai aumentando. Se hoje você acha que está muito bom seu quarto com caminha de casal de 1,40 m, quando você depois de 30 passa para 40 anos, você já caiu para 1,60 m, 1,80 m. Se estava muito legal lá no segundo andar, daqui a mais 10 anos, 50 anos, você não vai para o segundo andar de jeito nenhum. Se você conseguir chegar no segundo, você não quer descer para pegar água na cozinha. Você vai ter que entender o coitado do seu filho o dia inteiro para ele aqui embaixo pegar água para você. E vai chegar um ponto que você não quer nem pedir para o seu filho, que você não aguenta mais. Você acha um saco aquele pirralho ficar com raiva toda vez que você pede água para ele. Você quer água do seu lado, você esticar o braço e pegar. E você vai... Pois é, você ou vai botar no frigobar, só que chega uma hora que tudo vai começando a dar defeito, né? Na grade do condor, você fica com dor em todo lugar. É joelho, é braço, pedaço cai, é horror. Na maioria das vezes, assim, acontece no quarto do casal, sempre fica embaixo, os filhos no primeiro andar. Normal, gente, residências bem projetadas sempre tem um quarto embaixo, se você tiver a parte íntima toda em cima. Por quê? Você um dia vai ficar velho, então necessariamente você não vai aguentar subir o andar. E um dia alguém da sua família ou conhecido seu, ou ele é já uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, ele já é um cadeirante, ele tem qualquer deficiência, ou você vai quebrar a perna, alguém vai quebrar a perna, ou vai machucar o joelho, ou machucar o pé, e essa pessoa está impedida de ficar subindo isso tudo, ela vai ficar dependente de alguém. Então precisa haver um quarto para essas necessidades. Sem falar que essa casa precisa ser vendável. Um dia alguém vai querer comprar essa casa. E aí, se um dos integrantes da família ele tem dificuldade de locomoção, ele é cadeirante, essa casa já não serve para ser vendida para essa família, porque esse cadeirante não vai. A vovó, por exemplo, a vovó não é deficiente, a vovó chegou numa idade que ela não aguenta mais subir escada, mas a vovó é da família, então a gente tem, como bons arquitetos, prever que a vovó tem que continuar na família e projetar o quartinho de baixo, ok?
porque isso é fato na vida da família. Mais cedo ou mais tarde, os quartos de cima eles perdem utilidade, eles servem só para os filhos, dos filhos só para os netos, porque os filhos casam e vão embora, e fica aquele montão de quarto inútil. Tem como já ir fazendo, elaborar o projeto já, com essas necessidades, por exemplo, uma escada já faz uma parte com escada de degrau, a outra já faz de cadeirante. Pode. Você sabe qual é a inclinação que precisa para um cadeirante andar e subir uma rampa? 8%. Você sabe o que é dizer 8% em termos de comprimento? Para você fazer uma rampa para subir um andar, você perde o equivalente a 2 super salas gigantes só de rampa dentro do espaço. Sabe o que quer dizer? Você está gastando dinheiro do cliente à toa. Vai fazer, faz por fora, nem no Museu Nacional, faz por fora. Vai fazer aquela volta ao mundo em 80 dias. Então, é um empreendimento fazer uma rampa. Sem falar que não é nada confortável para o cadeirante, dar aquela volta de 1 quilômetro de rampa até chegar no primeiro andar. É cansativo também. Mas aí ele tem que entender que ele tem que contemplar o visual do prédio. Pois é. E ainda está exposto às intempéries sem proteção ambiental total, né? Mas tem que colocar lá. Tomando frio, chuva, vento, às vezes sol. Pensa direitinho aí nessas questões. Tem um aluno que falou assim, mas aí é só botar o elevador do cadeirante aí normal, do lado da escadinha, que é desse tamanho, elevador resolvido. Mas elevador, gente, tem elevador que custa o suficiente para você fazer uma casa inteira, só o elevador. Dá para comprar uma casa só com o dinheiro do elevador. Eu sei que eu tenho um amigo que ele trabalha só vendendo elevador. E eu morro de raiva desse desgraçado, porque eu passo o mês inteiro virando noite para conseguir dinheiro como arquiteto, né? Projetando no sábado, no domingo. Ele só precisa ir uma vez por mês vender um elevador. E ele fica com dinheiro pro resto dos 4 meses quando ele vende. Fica 4 meses assim ganhando fartamente por cada venda dele. É muito caro, né? E de vez em quando faz piadinha com a minha cara. Vamos mudar da arquitetura para mecânica, então. Cada volante, só empresa de São Paulo coloca aqui em Brasília, não tem empresa, né? Não sei te dizer, porque eu não sou arquiteto de shopping, dessas estruturas de escada rolante. Não sei se em Brasília tem. Porque em Santa Maria, empresa que faz escada rolante. Fazer? Que fabrica. Empresa que fabrica. Tem uma amiga que foi fazer o serviço aqui no shopping Santa Maria. São Paulo. E falando de privacidade, para a gente entender os graus de privacidade de um espaço, a gente precisa saber o quanto ele está integrado e o quanto ele está segregado. Segregar, gente, é jogar para longe da socialização. Integrar é jogar para dentro da socialização. Tudo que está bem integrado está no início da axialidade. Tem muitas. Ele está bem convexo, tem muitas constitutividades dando para ele, tem bastante atividades atrativas dentro dele, ele está super integrado na trama arquitetônica ou na trama urbana. Ele está com muita copresença, ele está bem associado. Tudo que você bota no fundo da axialidade, longe das atividades atrativas, longe das portas, longe de tudo, está segregado. E normalmente a gente faz isso quando a gente quer que o ambiente seja privado. Tudo que a gente vai retirando esses ingredientes copresenciais vai se tornando um ambiente privado. Tudo que a gente vai adicionando esses ingredientes, ele vai se tornando público. Essa consciência do que é público e do que é privado deve permear qualquer projeto que a gente faz. No shopping, a administração tem que estar sempre no privado. O acesso às lojas sempre no público. Na casa, o quarto é sempre no privado. A sala, a cozinha está no público. Na empresa, o chefe está no privado. A recepção, a secretária está no público. Isso quer dizer que a gente tem que botar ela logo na entrada, botar muita porta virada para ela, colocar as atividades perto dela, porque inclusive é ela quem controla quem vai para uma atividade ou para outra. Mas tudo isso tem que estar longe do chefe, do diretor. Vocês não percebem? Vocês sabem onde é que é a sala do diretor? Só o Saulo que sabe, porque o Saulo trabalha aqui. Mas vocês sabem onde é que fica a sala do diretor, daqui da faculdade? Eu acho que é terceiro andar. Errou. Não sabe. E é esse o ideal. Num ambiente profissional, quanto maior o seu grau, o seu nível profissional, a sua hierarquia, menos você tem que estar na parte pública.
ok? E outra coisa, construtividade é uma coisa que ela tem níveis. Se você para chegar em alguém, você abre só uma porta, você está no primeiro nível de privacidade, você está no público. Se você abre uma porta, entra no espaço, abre a outra, você precisa ultrapassar 2 níveis de privacidade. Então você já tem um alto grau de privacidade para chegar ali dentro. Quanto mais portas se abrem, quanto mais níveis de construtividade você atinge para chegar num grau hierárquico de socialização, seja ele qual for, mais esse ambiente também é dado ao privado. Isso é uma técnica para tornar o ambiente privado. Por exemplo, residência, quando você diz que a família de pernambucano tem a porta da sala, da porta da sala você fica olhando para o quarto. Anda todo mundo pelado, ninguém está nem aí, calor danado, sabe? É todo mundo esculhambado. Minha avó, por exemplo, chega, aí já mete um tapa na bunda, quando ela vai me cumprimentar, aí quer esculhambação. Mas falando da minha família, minha avó, sabe o que eu estou falando? Eu não falei a avó de todos, eu falei da minha avó, a minha. Né? Meu pai anda pelado, ele sai com a toalha fazendo assim, se esfregando, e essas coisas dele tudo balançando mole, tudo cantelado, e ele sai com a toalha assim, ó, ele não sai em cima do corpo. Não, tudo bem, eu estou falando da minha família, Mas, gente, o que eu estou querendo dizer é que no Nordeste, em geral, a privacidade é uma necessidade que não é tão primordial. Mas, por exemplo, nas famílias do Sul, as famílias de Brasília, privacidade é mais importante. Você, para chegar num quarto, por exemplo, de uma casa projetada no Sul, você abre a sala, chega num hall, o hall tem uma porta, do hall tem outra porta para depois chegar na porta do seu quarto. No Nordeste, por exemplo, não é comum ter isso. Tem na sua família um monte de porta até chegar no quarto? Então, os quartos porque não estão na porta da sala. Pois é, isso é mais comum. Inclusive, aqui na cidade satélite, como tem muitos migrantes que são descendentes nordestinos demais, é comum esse grau de integração total nas casas. Mas quando você olha no plano piloto, já não é desse jeito. Lá a coisa já é mais resguardada e tem alguns espaços que são projetados com um monte de porta até você chegar no quarto. Minha ex-sócia, toda casa que ela projetava era assim. Eu dizia, Beto, mas para que isso? Que confusão de porta é essa, mulher? Que negócio, é um labirinto? Mas não era. Ela foi acostumada, ela era filha de ministro, né? O pai dela gaúcho. Muito cheio dos hábitos dele lá, das manias. Ele precisava de muita privacidade, de muito silêncio para dormir. Então, eu, por exemplo, não gosto da tal da privacidade, mas a questão do silêncio para mim é primordial. Eu colocaria esse monte de porta só para reduzir o ruído para dormir bem, mas não pela questão da privacidade. Porém, quando a gente projeta uma residência, é melhor a gente pensar que os espaços íntimos, como quarto, eles precisam ter pelo menos 1 ou 2 níveis de privacidade para se chegar nele, tá bom? Porque a grande maioria das pessoas prefere a privacidade. E a outra coisa que a gente tem que evitar é que haja devassidão. Mas quase toda casa que você vai entrar, você começa entrando pela sala. Quase toda sala faz uma ligação com o quarto. Sim, mas você não tem que dar sala para conseguir enxergar quem está dentro do quarto trocando de roupa, pagando peitinho para você. Essa pessoa tem que conseguir fazer isso sem que você perceba que ela está fazendo, mesmo que ela esqueça a porta aberta. Você pode se descuidar, esquecer a porta aberta, trocando de roupa, alguém lá na sala te ver peladão. Isso é uma situação desagradável. O que a gente deve fazer quando a gente projeta uma casa é evitar que isso aconteça. Isso pode virar questão de prova, viu, gente? Isso é tão importante na residência que isso pode virar questão de prova. Você está falando aí no apartamento lá em Brasília, que você ia na sala, aí pela sala você passava pelo corredor que tinha uns quartos assim. Todo mundo sabe o que é devassidão, né? Tem alguém que não sabe? O quê? O que é devassidão? Sei não. Só para vocês gravarem, grava da seguinte maneira: o que é uma mulher devassa? Devassa? É simplesmente, aí o pessoal falou que é uma mulher safada, sem vergonha, coisa que não é, né? Ao pé da devassa. A cervejinha tem a devassa. Coloca aquela mulher mais. Então a devassa é gostosa, né? Porque tem a Sandy, né? A
A Sandy eu não acho ela gostosa. A Sandy Mas a Sandy é uma das devassas. Ela é uma das garotas para A passar. Sandy é toda santinha. Pois é, mas tem umas gostosas lá que eu não lembro agora quem é. Mas enfim. O que tá fazendo agora a novela, Caminho das Uvas, que já é das antigas, tá no Juliana Paz, aquela mulher dele. Não, mas ela já é a boa. Ela já não é da devassa. Juliana Paz é da Antártica. Né? E aquela outra lá, Não, chega, eu não quero saber de mulher gostosa agora. Peraí, eu agora estou querendo saber é da mulher que se expõe. Uma mulher devassa é uma mulher que se expõe. E esse espaço que está devassado é um espaço que está exposto. É só isso. Faz essa associação, tá? Se está exposto, diretamente exposto, está devassado. Tem coisas que tem que ser devassadas. Tem outras que necessariamente você não deve devassar para funcionar bem. Você não pode ter uma área privada devassada. Sala do chefe, diretor, administrador, quarto íntimo, seja de casal, seja de quem for, não pode ser devassado. Você não pode oferecer visual direto de quem está na sala, dentro do quarto, na minha casa. Minha casa é toda devassada. Quando você abre a porta da sala, você olha quem está na cozinha, quem está no quarto, até quem está dentro do meu banheiro. Você olha eu dentro do banheiro, usando o banheiro dentro do quarto. Porque é tudo devassado mesmo. Mas para mim, eu vou chegar lá e falar que ela não é devassada, sabe? Ela não se escuta. Quando eu vou com um amigo lá, vai sacar. Posso dar um limite para a pergunta, a sugestão, porque esse vídeo vai estar muito. Mas acabou. Hoje não vou dar mais nada não, tá? A gente para aqui e a gente fala de... Continua o aspecto social do presencial na aula que vem, tá bom? Então, até amanhã. Não, eu falei de integração. Se eu não falei, eu dou uma repetidinha no início da aula de amanhã, tá bom? Até amanhã então, tchau.